Meu bom dia, meus companheiros de estudo bíblicos, todos vocês que estão vendo esse vídeo, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar, amados, sobre um caso que está repercutindo bastante na internet, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias batizou uma jovem trans. E isso está dando o que falar em muitos lugares, porque as pessoas têm ideias, umas diferentes dos outros, uns concordam, outros discordam, e nós, amados, e o cristão, o que é que tem de fazer? Tem que ir na Bíblia, né? Nós não podemos julgar as pessoas pela aparência, pelo que diz, mas nós temos que ir na Bíblia, pela palavra de Deus, e assim nós dividir aquilo que nós aprendemos, que é a verdade na palavra de Deus, dividir com outras pessoas que ficam na dúvida para que não pequem julgando pessoas antes de tempo e julgando pela aparência. Não é verdade? Então, amados, sem mais delongas, nós vamos ver o vídeo, mas antes, porém, queria dizer uma coisa. Veja este vídeo até o final. No começo, vê ali, principalmente se tem alguém que é transexual, transgênero, enfim, que esteja, que caso veja este vídeo, não fique apreensivo por causa do começo desse vídeo, porque nós vamos dividir em duas partes. Uma parte nós vamos estar falando, né? Vamos estar discorrendo e lendo ali textos que falam sobre o pecado e quão terrível o pecado é e a consequência do pecado na vida da pessoa. Mas calma aí, nós vemos essa parte, aí tem uma outra parte, que é neste mesmo vídeo, não é tão longa, nenhuma das partes são curtas. Daí tem outra parte que são outros textos que falam do amor de Deus. Eu peço que fique até o final, não perca de ver esta parte do amor de Deus. Não interessa se você está vendo esse vídeo, você é trans, homo, é hétero, não tem problema. O que interessa, amados, é nós nos inteirar da palavra de Deus. Se nós queremos salvação, se nós nos interessa, quando nós terminar esta vida, nós ter um lugar seguro e um lugar de felicidade. Porque aqueles que não vão para lá, o outro lugar para onde a pessoa vai, é o lago de fogo. Bom, falando em fogo já dá para imaginar, né? O que acontece. E então vamos ver, amados, principalmente as pessoas que, vamos dizer assim, que são tidos como diferentes, os trans, que para mim não são diferentes. Tem um sangue vermelho igual ao meu, sente dor igual ao meu, tem sentimentos igual a mim, mas eu sei que tem pessoas que sim discriminam, que tratam de maneira que não deviam tratar, porque o cristão ele tem que ter a mente de Cristo, certo? E veja como Cristo trataria essas pessoas. Então vamos à Bíblia, como eu falei, vamos a primeira parte falar a respeito do pecado e suas consequências rapidinho, e daí passamos para o amor de Deus, para nós concluir, né, o vídeo. Fique até o final, ok? Vamos lá então. Então nós temos aqui lá do Igreja Mórmon batiza jovem trans. Eu não sei se essa jovem é transexual ou é transgênero, que são coisas diferentes. Mas enfim, vamos ver a respeito. Seja um ou outro, né? Tem o pecado, tem suas consequências, como todos nós tivemos nosso pecado e as consequências, e tem a solução para isso. Para quem quer, para quem o Espírito Santo está tocando no coração e tem vontade de ser como Deus quer que seja. Vamos lá? Então, falando, quando nós começamos aqui pelo livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias. Bíblia, versão King James, pode ser um pouco diferente de outras Bíblias, mas o foco, o objetivo é o mesmo.
Então o que a gente vê aqui que no princípio o homem foi feito justo, só que buscaram muitas astúcias e ilusões. Nós vemos aqui neste versículo, Gênesis 1, 27, que diz: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou, homem e mulher os criou. Então, ó, quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, ele criou justo, criou perfeito. Mas daí o que aconteceu? Quando Adão e Eva caíram em pecado, o pecado deles, por herança, se espalhou toda a humanidade. E daí, por consequência, o que aconteceu? O ser humano já nasceu malicioso, com astúcias e ilusões. E daí, pôs tudo a perder. Então, uma vez visto isso, agora vamos ver aqui a parte do pecado. Adão pecou, o pecado passou a todos e todos então pecaram e acontece isso aqui. Esses textos que nós vamos ver agora falam, amado, sobre essa parte do sexo, digamos, do sexo assim não natural. Porque aqui fala, não fala nesses textos que estão aqui, mas no contexto desses textos aqui, fala a respeito das mulheres que deixaram o uso natural do sexo para usar ao contrário da natureza. Seria o caso de mulher com mulher, né? E também o caso de homem com homem, sexualmente falando, né? Então, o texto trata disso aí, mas nós vemos que não, apesar desses textos tratar disso, não é só isso que é pecado diante de Deus. É grande, é enorme a lista de coisas que são pecados. Então, nós não podemos, assim, vamos dizer assim, acusar as pessoas desses pecados quando nós, às vezes, cometemos lá no passado outros que não eram diferentes desses. Percebe? Então vamos agora aos textos aqui. Todos no livro do capítulo 1 do livro de Romanos. Veja bem, Romanos 1, o versículo 27 diz. Não, desculpa, é Romanos 1, o versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração. A pessoa deixando as coisas de Deus de lado, deixando a ordenança de Deus de lado e usando, seguindo seus próprios raciocínios. No versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aqui está falando da idolatria do corpo. A pessoa deixou da ordenança de Deus e passou a idolatrar o seu próprio corpo. Não, eu quero assim, é assim que eu quero, eu devia ser assim, porque está errado, a natureza me fez errado e tal. Por exemplo, Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Quer dizer, a pessoa não aceita as coisas de Deus, então Deus diz, vai se enforcar, tá aqui a corda, leva. Percebe? Com Deus é assim, né? Nós temos de considerar a bondade de Deus e a severidade de Deus. São duas coisas, os dois lados, né? Romanos 1,32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de mortos, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Que nós terminamos a parte do pecado, veja que o pecado é terrível, é passível de morte, morte eterna, morte lá no lago de fogo. E que essa morte aqui não é, amados, morte é a separação eterna de Deus, onde a pessoa fica lá eternamente lá no fogo. Então, aqui fala, né, nessa parte fala que a partir do pecado, que Deus fez o homem justo, correto, mas que a partir do pecado, o que aconteceu? Buscaram
invenções, buscaram as suas próprias astúcias e ilusões, e é a causa do próprio pecado de Adão e Eva que faz com que façam isso. E a ponto, como diz aqui, de quererem mudar aquilo que Deus fez. Deus criou homem e mulher para se relacionarem sexualmente, homem e mulher. Mas o que aconteceu? Nessa busca por ilusões, as pessoas passaram a rejeitar aquilo que Deus, da maneira que Deus criou, e usar o corpo de uma outra maneira. Homem com homem, mulher com mulher, sendo isso uma abominação diante do Senhor. E fazendo isso, se faz o pior pecado, que é o pecado da idolatria, idolatrar o próprio corpo. E vejo que desprezam o conhecimento de Deus quando fazem isso. Deus está pronto a se revelar às pessoas, mas as pessoas não aceitam, seguem o seu próprio raciocínio, e daí as consequências é a perdição eterna no lago de fogo. Mas, completando aqui, vimos o que o pecado faz, as consequências do pecado. Agora vamos para a parte principal, a parte muito agradável para nós, que é a parte do amor de Deus, amado. Para essas coisas mais terríveis aqui que tem uma solução. Para aquela pessoa que o Espírito Santo bate no seu coração, no seu pensamento, e sente vontade de mudar e acha que não pode, veja aqui o que diz os textos de Romanos mesmo aqui. Nós estamos vendo tudo o livro de Romanos hoje, né? Vamos começar aqui pelo capítulo 5, versículo 12. Pelo que, agora que, amado, veja bem, a parte que entra, o outro, vamos dizer assim, o outro lado da moeda. O lado onde Deus entra com a solução para o pecado que nós não tínhamos mais condição de escapar dele. Pelo que, como por um homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você nota que o todo aqui, o pecado entrou por um homem, todos pecaram, passou a todos. E por isso que todos pecaram, não se escapa um, não tem bom aqui. Romanos agora do 3, do 9 ao 12. Que se conclui? Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma relação de Israel e o resto das nações. E daí, tanto de Israel como das nações que são aceitos na igreja. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito que Israel, que foi o povo escolhido de Deus, não é melhor do que os gentios que eram pecadores sem Deus, porque a misericórdia de Deus, assim como alcançou a nação de Israel, alcança também os gentios pecadores. Veja lá. Então, em relação a Israel, que se conclui? Temos nós, a nação de Israel, não está falando qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, ou seja, toda a humanidade está debaixo do pecado, não, seja religioso, seja não religioso, todos. Né? Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizerem inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Depois que Adão e Eva pecaram, o pecado passou a todos e ninguém escapou. Agora, amados, para nós encerrar essa parte aqui, vamos ver aqui Tito, capítulo 3, versículo 3 ao 7. Aqui, amado, é para aquelas pessoas que apontam o dedo assim, você vai para o inferno, você é isso, você é aquilo. Vamos lá. Pois aqui Tito está falando, né? É a carta à igreja. Tito está falando para a igreja reunida. Pois nós também, nós quem? A igreja toda. Nós também, quando? Outrora. Então está falando de um tempo lá atrás. Nós vamos dividir esse texto aqui em duas partes. O presente
o passado nosso e daí o presente e o futuro. Então veja que está falando do nosso passado, o passado da igreja, das pessoas, dos salvos em Cristo Jesus. Qual foi o passado dele? Pois nós também outrora éramos nécios, ou tolos, né? Desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja odiosa e odiando uns aos outros. Agora vem o outro lado da moeda, por assim dizer. Até que falou do passado, dos salmos. Agora fala do presente e o futuro dos salmos. Então, lá atrás, outrora, praticamos todo esse tipo de pecado. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, ou seja, o amor de Deus, se manifestou em cada um de nós, né? De Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não apenas para com alguns, para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, ou seja, nada do que nós pudesse fazer e adiantar para o pecado, porque veja bem, uma pessoa que está preso numa cadeia e vê uma outra pessoa apanhando lá fora, ele tem condição de acudir aquela pessoa que está apanhando lá fora? Não tem, porque ele está preso. Ou acudir um outro preso que está numa outra cela e está apanhando dos companheiros de prisão. Ele está ali preso entre as grades, não pode fazer nada. Assim é a mesma coisa, amado, o pecado. Em todos não tinha como as pessoas fazer alguma coisa para se salvar nem para salvar os outros. Então, quando a benignidade do nosso Deus Salvador se manifestou com todos, não por obras praticadas por nós, mas por sua misericórdia. Deus, que estava fora dessa prisão do pecado, ele sim podia chegar, abrir a porta da prisão e libertar. E foi o que ele fez. Misericórdia dele fez isso. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificada por graça, nós tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Note que o resumo que nós podemos fazer daqui é que, amados, que não tem ninguém, não adianta a pessoa agora, porque tem uma Bíblia, leva uma Bíblia debaixo do braço, ou professa a fé cristã, essa pessoa se achar melhor do que o pecador, ou querer se engrandecer, dizer, ó, eu sou salvo, eu sou bom, agora você está no inferno, você está perdido, você é isso, aquilo. Não é melhor, porque lá no passado essa pessoa foi podre, igual qualquer um. Não é porque a pessoa é trans que é mais pecador, mais podre, vamos assim dizer, do que uma pessoa que rouba, uma pessoa que mente, uma pessoa que faz outras coisas. Tudo é pecado diante de Deus. Então não tem do que alguém aqui, mediante esses textos, não tem do que uma pessoa que professa a fé cristã querer ser melhor do que os outros. Não pode. Por quê? Porque se a pessoa é salvo, não é porque ele se salvou, não é porque ele fez alguma coisa que merecia essa salvação. Ele só é salvo, o merecimento dele é o pecado, é o lago de fogo, em qualquer tempo. Mas o que tira a pessoa dessa condição de condenado à eternidade é a misericórdia de Deus, que o seu próprio filho, entregou seu próprio filho para sofrer o preço do pecado na sua carne. Porque ele, Jesus Cristo, ele não tinha pecado. Entende? Jesus não estava preso no pecado. Por isso ele pôde, então, pagar na sua carne o pecado nosso. Veja bem, quando o pecado entrou, ele entrou por Adão. Adão e Eva, lá foi eles que pecaram, não fomos nós que estávamos lá e cometemos aquele pecado. Nós entramos no gancho, nós entramos de gaiato, por assim dizer, né? Herdamos o pecado deles.
e as consequências veio para nós. Alguém pode dizer assim, mas eu não estava lá, por que que eu tenho de ser responsável por aquele pecado? É o seguinte, o responsável pelo pecado é o Adão, mas o pecado atingiu nós, atingiu nós. Então, o que que acontece? Deus, na sua misericórdia, ele entregou Jesus Cristo para que nós, crendo nele, em Jesus Cristo, nós, a salvação, né, a santidade de Jesus, que não tinha pecado, nos atinja e nós possamos ser justificados, quer dizer, nós ser apresentados diante de Deus como se não tivesse pecado, zerado, entende? Então, por Adão entrou pecado, por Jesus Cristo entrou a salvação, o resgate. Certo? Então vamos ao caso aí da jovem trans. Essa jovem, o que aconteceu? A igreja, né, de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o Mormon, né, eles batizaram essa jovem. Tem muitas igrejas evangélicas que não batizam, não aceita de jeito nenhum. Tem outras que são mais flexíveis e batizam. Mas o que que nós vemos, o que que a Bíblia, o que que a palavra de Deus nos diz? Qual o ensinamento que nós tivemos aqui? É que todos nós pecamos. Que outrora, lá atrás, eu tive os meus pecados. O meu pecado, por exemplo, era a violência. Eu sou franco a dizer para vocês, lá no meu passado, eu andava armado e eu tinha vontade de que alguém me enfrentasse mesmo para me praticar aquilo que é abominação diante de Deus. Quer dizer, eu não fui trans, mas eu tinha ideias. A gente não pode falar aqui porque o vídeo cai, mas vocês sabem o que é, né? De até tirar a vida de pessoas, semer contra se é uma idolatria para o meu corpo, como a idolatria do trans. E assim, outras pessoas, tem outros, todos tiveram os seus pecados lá atrás. Estou falando dos salvos, tiveram. Aqueles que não são salvos, aqueles que ainda não alcançaram a salvação em Cristo Jesus, ainda estão com esse pecado em si, com essa condenação sobre si. Mas no momento em que eles ouvirem a palavra do Evangelho, ouvirem o Evangelho, crerem, entenderem que Jesus Cristo é solução para o pecado, eles entenderem que para o pecado não existe solução a não ser Cristo Jesus, entenderem que estão condenados, irremediavelmente condenados, seja trans, seja o ladrão, seja o que for. É pecado. Então, essa pessoa entendendo que a condenação, sentindo o peso da condenação sobre eles, e eles olharem e verem em Jesus a salvação, a saída, verem em Jesus a vida eterna, gloriosa com Cristo no céu, essa pessoa sentir esse desejo de ir para lá é porque o Espírito Santo está agindo na vida dessa pessoa, e então essa pessoa esqueça o problema do pecado, se alegre, porque aceita Jesus como seu único Salvador e Senhor, e pronto, está resolvido o problema do pecado. Então, o caso dessa jovem, por exemplo, que aqueles que criticam, eu não me surpreendo, amado, porque um cristão verdadeiro que prega a verdadeira palavra de Deus, que ensina, também é discriminado. Não é só os trans e os homos que são discriminados por certos setores da sociedade. Tem muitos outros. Nós somos discriminados por pessoas que professam a mesma fé que nós. Então, essa amada, é uma questão sei lá, que nós, amados, como pessoas que procuramos ser verdadeiros cristãos, nós temos de ignorar, temos de deixar passar, porque o Senhor Jesus, ele sofreu essas coisas, essa discriminação que nós sofremos,
que os trans, que os homos sofrem, ele sofreu e mais ainda, muito mais ele sofreu. E sofreu calado. A Bíblia diz que ele, tendo em vista a glória que ele estava proposta, ou seja, a glória que ele ia ter lá na frente, com essa visão, ele suportou a cruz, ele desprezou as afrontas. E assim que o verdadeiro cristão tem que fazer. Despreza-se as afrontas e prossegue o caminho para o alvo da soberana vocação, que é o céu, que é a glória com Cristo Jesus. Os pecados não se olha mais lá para trás, aceitou Jesus. Amados, a questão agora é caminhar para frente e esquecer as coisas lá para trás. É caminhar para frente, é olhar para Jesus, é ter Ele como Senhor, deixar que Ele dirija a nossa vida e não mais eu quero ser assim, é eu que decido, é eu que... Não. Agora o Senhor Jesus decide, é Ele quem me diz o que devo fazer, Ele me ensina, Ele é meu mestre, é meu Senhor, é tudo. E pronto, amados, deixa que Ele vai resolver esse problema. Mas eu não posso, eu não consigo, tira isso da cabeça, deixa que o Senhor faz. Agora, quanto a batizar, como é o caso dessa jovem trans, o que acontece, amados? Nós temos de entender que batismo em água não salva ninguém. O que salva é o sangue do Senhor Jesus. A morte dele nos salva, a ressurreição dele nos justifica perante Deus, quer dizer, nos torna isento do pecado. Certo? Então, o batismo em água, ele não é nada mais do que um símbolo de que a pessoa está disposto a deixar a vida de pecado e viver uma vida de santidade em Cristo. É isso. O batismo, ele pode incluir a pessoa na denominação da igreja tal, que tem a placa lá. Mas o batismo na água não inclui a pessoa no corpo de Cristo, que é a verdadeira igreja. A denominação é a denominação. Não é a verdadeira igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Então, o batismo na água não inclui a pessoa no corpo de Cristo. Quem inclui a pessoa no corpo de Cristo, para a pessoa ser salvo, é o próprio Senhor Jesus. Quem decide não é pessoas, não é pessoa. É o próprio Senhor Jesus que decide quem ele inclui no corpo dele. Então, não precisa, não é certo as pessoas julgar os outros e desprezar e não querer receber ali por causa de pecado. Amados, as pessoas que vão a Jesus é porque têm pecado e vão para ser salvos. Então, o batismo ali na água é apenas um símbolo. Essa pessoa pode se arrepender e pode ter uma vida transformada, ser um salvo. Agora imagine se não recebe, se despreza, se deixa essa pessoa. Uma pessoa já vem, às vezes, no desespero, procurando uma porta em Deus para sair daquele sufoco, para ter uma solução, e daí é enxotada, é fechada a porta. Como fica o sentimento dessa pessoa? Quantas pessoas que tiram a própria vida no desespero, pessoas assim, amados, pessoas trans, pessoas das mais diversas problemas que tem, que chegam a esses pontos. E daí, amados, o sangue dessas pessoas vai ficar na mão daquelas pessoas que recusaram, daquelas pessoas que abandonaram essa pessoa a hora que precisavam. Veja, a pessoa que recusa, das pessoas que não têm a mente de Cristo. Porque Cristo ele veio justamente para salvar o pecador. Para isso Jesus veio. E daí o homem vai tentar fechar a porta da salvação para a pessoa. É complicado, mano. Então, quanto à igreja lá que batizou, eu não vejo assim problema. Agora o que eu vejo é o seguinte, essa pessoa tem que ser orientada. Por quê? Veja bem, existe
o transexual, o transgênero, nesse contexto tem a identidade de gênero, que dentro de identidade de gênero, o que é? É o modo que a pessoa se identifica para a sociedade. Quer dizer, aquela transgênero, por exemplo, vamos dar um exemplo. Nasceu homem, com todo o aparelho reprodutivo masculino, mas essa pessoa, o corpo é masculino, mas a mente é feminino, a mente quer ser mulher, enfim, tem aquela tendência de mulher. E daí essa pessoa fica naquele conflito ali dentro de si. A psicologia diz que para a pessoa seguir ou aceitar, né, o natural como a pessoa é. Nós vimos que a Bíblia nos ensina que Deus criou a pessoa de uma maneira e se a pessoa não quer aceitar aquela maneira, tá entrando em pecado. Então é esse detalhe que tem de observar a pessoa, por exemplo, que é batizada, que vai fazer parte de uma denominação. Que essa pessoa ela tem de pensar na sua identidade de gênero. O que é identidade de gênero? É, como eu falei, como a pessoa se identifica para a sociedade. Quer dizer, que é homem e se apresenta para a sociedade como mulher. Ou aquela que é a mulher se apresenta para a sociedade como homem. Na identificação, quer dizer, por exemplo, o homem ele aparece para a sociedade todo maquiado, vestimentas de mulher, enfim, ele aparece afeminado. Quer dizer, isso aqui a pessoa vai ter que mudar. E pode ter certeza, que em Cristo Jesus não há dificuldade para mudar isso aqui. É uma questão de pensamento, a questão da pessoa olhar e mudar o pensamento e dizer assim, bom, eu quero ser dessa maneira, mas Deus quer que eu seja de outra maneira, então você do jeito que Deus quer. Comece a fazer isso, mesmo contrariado, vai ver que logo está acostumado a fazer a vontade de Deus. Porque o próprio Deus vai ajudar quando a pessoa se entrega a Ele. Entende? Então, esse aspecto é que é o problema no seio aí da cristandade. O testemunho que vai dar. Porque veja bem, se Deus condena a atitude afeminada de uma pessoa, né, a atitude contrária à natureza do que a pessoa é, isso é contrário à vontade de Deus. Isso é um pecado. E quem é que decide? Quem decide é Deus. Não, mas a justiça diz que é diferente. Bom, se a justiça quer que seja diferente das coisas de Deus, então condena Deus, põe Deus na cadeia. É ele que assim, a pessoa que se entregou a ele é propriedade dele, tem que acertar com ele. O que interessa, amado, o nosso compromisso com Deus é nós pôr o nosso coração em ser de acordo com a vontade de Deus. Então, o que acontece? Quando a pessoa é trans e não muda a sua identidade para voltar a se aceitar no natural, no original que a pessoa é, se é homem, se portar como homem, se é mulher, se portar como mulher, daí é complicado, mas porque daí vai dar um mau testemunho e daí, amado, fica difícil, porque o evangelho vai ser lameado, vai ser jogado na lama. Então é preciso que a pessoa tenha um bom testemunho. Mas isso pode ser feito. Pode ser feito. É só a pessoa entregar a vida para Jesus, que Deus se encarrega de fazer essa mudança da pessoa, sem problema nenhum. Eu fumei até os meus 39 anos, achava que eu nunca ia conseguir parar de fumar e parei. Não foi difícil quando Deus me falou, chegou a hora. Percebe? Então, amados, vamos o cristão verdadeiro, vamos tratar as pessoas que têm uma forma de vida diferente da nossa, tratando-se de homos, trans, eles humanamente
socialmente são igual a nós. Nós não temos diferença uns dos outros, nem em termos de raça, de cor de pele, de nada. A pessoa que tem a mente de Cristo olha para as pessoas com o olhar do Senhor Jesus. E o olhar do Senhor Jesus, sabe, é o olhar de amor, principalmente para os pecadores. Jesus recebia e ensinava com paciência. Assim nós temos de ser. Não vamos concordar com o pecado e incentivar, não, continue assim, assim, pode continuar assim, tudo bem. Não, não é isso. O pecado tem de sair, porque o batismo, como eu falei, o batismo na água não lava pecado. Não é porque a pessoa se batiza que já é salvo. É a transformação que Deus faz na vida da pessoa. Ou seja, aquilo que era trans, deixa aquela mentalidade de querer ser diferente, passa a aceitar aquilo que Deus determinou e pronto. Então é isso, mano. O que nós vemos da palavra de Deus que não se deve desprezar esse tipo de pessoa, mas deve receber essa pessoa, orientar, e se essas pessoas então ela tiver uma mudança que não venha dar mau testemunho, bem-aventurado e bem-aventurado as pessoas que receberam, porque daí a gente vê que o amor de Cristo está nessas pessoas. Tá bom? Então aqui a gente encerra esse vídeo. E a minha gratidão a Deus pela oportunidade, minha gratidão a vocês que assistem esse vídeo, vocês que divulgam esses vídeos também. Que o Senhor abençoe e guarda cada um de vocês, família de vocês. Ore por mim, por a minha família também. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.